Vamos hoje acompanhar uma comédia francesa que lançou nesse mês no catálogo da Netflix, que lembra muito Jumanji. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa aventura, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Lobisomens chegou à plataforma da Netflix nesse mês de outubro, mais pro final do mês, e vai nos levar a acompanhar a seguinte história. O filme se passa em 2024 e nós acompanhamos uma família que está prestes a jogar um jogo um tanto diferente de tabuleiro. Lá nós temos como se fosse uma ideia de um RPG, o melhor jeito de se dizer, em que nós temos o Jerome, que seria o narrador da história e iria distribuir o papel para todos da família. Porém, ninguém estava muito interessado em participar desse jogo. Mas algo misterioso acontece, causando um grande terremoto e eles acabaram sendo teletransportados. Gente, se você é um fã de Jumanji, vai reconhecer muito Jumanji nesse filme. Por quê? Nós temos as pessoas que começam a jogar essas peças do jogo, porém existem peças faltando e algo misterioso acaba acontecendo e eles vão para dentro do jogo. Então, basicamente, Lobisomens é uma cópia, tá, de um modo, entre parênteses, de Jumanji, só que acompanhando de outro modo, como se fosse mais um jogo de RPG, gente. Então a gente começa desse modo. O Jerome, ele quer interagir com que a família se envolva mais, todos fiquem unidos, todos fiquem juntos, e resolve então pegar esse jogo que há muitos anos atrás ele e o pai dele jogavam. Fora o fato de que ele tenta a todo instante fazer com que o pai dele sempre acabe recordando das coisas, porque pelo que dá a entender no filme, o pai dele tem ou Alzheimer ou demência, mas eu acho que é mais o Alzheimer. Então há vários momentos já no começo do filme nós acompanhamos o personagem que ele não sabe quem é, onde ele tá, quem são as pessoas que estão na frente dele, então tem toda essa questão. E quando eles acabam entrando nesse jogo, todos acabam sendo modificados e a gente começa a acompanhar. Só que diferente de Jumanji, em que o primeiro de 1995 o jogo vinha para fora, nesse jogo eles irão entrar para dentro do jogo, exatamente como essa nova versão de Jumanji. Porém, diferente da versão de Jumanji, que é mais como se fosse meio que um videogame, esta versão de Lobisomem, que é uma ideia de Jumanji também, eles vão ser teletransportados para o século médio, da Idade Média, gente. Então é lá pelo ano de 1400 e pouquinho. Então tem toda aquela diferença de quando eles chegam lá, eles a princípio acham que estão apenas vivenciando um festival medieval, porque tecnicamente o que dá a entender também, meio que no começo do filme, é que perto da onde eles moram, está para acontecer um festival medieval e tudo, e quando eles acabam sendo teletransportados, eles acham que é tudo isso que está acontecendo. Uma coisa interessante é que esse é um filme francês, então assim, é uma visão um tanto diferente, já de um trabalho diferente do cinema, como eu sempre digo, é muito rico essa questão de nós não nos focarmos somente nos filmes de Hollywood, mas também em outras versões. E é muito gostoso também e divertido de assistir com a família. Nós vamos acompanhar esses personagens tentando entender no começo o que está acontecendo, até eles perceberem que de algum modo eles acabaram entrando no jogo. E o único jeito de saírem desse jogo é se finalizarem o jogo. O jogo corre da seguinte maneira: existiu um forasteiro que estava fugindo dos guardas e acabou batendo na porta das pessoas. Aqueles que se negaram a abrir a porta para ele entregou uma carta de
lobisomem. Então as pessoas automaticamente se transformavam em lobisomens. E o único jeito de acabar com essa maldição era descobrir quem eram os lobisomens. Gente, não, isso não é um spoiler, então assim, se você acompanha, você vê que é isso que diz o filme, que diz o trailer, que para eles voltarem pro mundo deles, eles precisariam finalizar o jogo. De que modo? Descobrindo quem eram os lobisomens. Como eu disse, basicamente a mesma coisa que Jumanji, mas o Jumanji de hoje em dia que nós vemos. Eles precisam descobrir, resolver esse mistério para então voltar para o tempo deles. Então a gente vai começar a acompanhar isso, eles tentando entender o que está se passando, como é que eles foram parar lá. Daí, com o tempo, eles percebem que eles estão dentro do jogo e a única maneira de voltarem para o tempo deles, para a vida deles, eles deveriam sim, então, finalizar esse jogo. E o modo de finalizar esse jogo era justamente descobrir quem eram os lobisomens. Então a gente começa aquela caçada deles, de entender quem eles eram, de acabarem sendo julgados pelos outros, já que eles não eram daquela época, acabaram levantando suspeitas do guarda-chefe, vamos assim dizer, dando a entender que eles eram os lobisomens e tal. Aí vai girando a história em torno disso. É divertido? Sim, gente, é divertido. Você se diverte em alguns momentos, ri, tudo, lembra de Jumanji. Porém, não me diga, Nathalie, sempre tem porém. Sim, gente, existe um porém nesse filme. Como eu disse pra vocês, o jogo Lobisomens se passa na Idade Média, naquela época de 1400 e bolinha. E nós também entendemos, como eu disse pra vocês, que eles acabaram entrando dentro do jogo. Mas existe uma questão. Nós começamos a acompanhar a história de que o jogo veio da família do próprio Jerome. Ele disse que, nossa, o pai dele dizia que era uma herança de família e blá blá blá, que era ligado à família deles, então eles precisavam encontrar um antigo familiar dele. Então, aí você fica, pera, se eles estão dentro do jogo, por que cargas d'água eles precisam encontrar um familiar deles? Então, tipo, acaba se tornando, no final, uma mistura muito bizarra, porque em alguns momentos você está dentro do jogo, você vê que o personagem está dentro do jogo, mas ao mesmo tempo estão na Idade Média, literalmente eles viajaram no tempo. Então assim, fica uma coisa meio, é sério isso, Netflix? Vocês quiseram fazer um Jumanji, mas também uma coisa meio que viagem no tempo, com superpoderes, coisas sobrenaturais e magia e tal. Então ficou muito questionável isso, porque quando eles vão atrás desse familiar. Então, pera, eles não estão dentro do jogo? Aí você começa a se questionar. Aí se torna ainda mais questionável quando esse familiar eles encontram, tá, gente? Sim, tem spoilers, são spoilers. Eu vou colocar no título isso também, que contém spoilers. Quando eles encontram o familiar deles, ele conta que, na verdade, o jogo não era dele. Foi entregue por um homem que vestia uma pele de lobo e que simplesmente sumiu depois. Então aí surge aquele novo aquela nova dúvida, tá, de quem é o jogo. Então, porque basicamente aquilo não é bem um jogo. Eles estão no passado, eles voltaram para o passado, mas de algum modo o jogo também está agindo naquele tempo, porque eles só podem voltar para o tempo atual se descobrirem os lobisomens, se finalizarem o jogo. Eles têm superpoderes, então tipo, ficou uma coisa muito louca nesse filme, que você fica na maioria das vezes se perguntando se aquilo é um jogo ou não, se eles viajaram no tempo. O que no final vai me fazer, então, gente, analisando de 0 a 5, dá um 4, tá, pra esse filme, porque ele é divertido, ele é legal, ele lembra a questão do Jumanji, tudo, aquela aventura que o Jumanji nos faz lembrar de primeiro, tá, gente, de 1995, entendam isso, mas no final se torna perdido, porque ele ficou com pontas soltas, assim, quando você finaliza o filme, fica pontas soltas na história, você fica naquela dúvida, tá, eles viajaram no tempo, eles entraram no jogo, que mudança bizarra foi essa? Quem entregou o jogo pra eles? Se aquilo significa, então, que o jogo, na verdade,
verdade era apenas um pedaço da história, na verdade não era uma maldição. É isso? Então ficou confuso nesse sentido. Vale a pena o filme? É legal. Pelo que eu vi, eu li, é um dos filmes que está sendo mais assistidos essa semana com o pessoal na plataforma da Netflix. Mas assim, sinceramente, ele fica muito questionável. No desenvolvimento dele, ele ficou muito questionável mesmo, gente. Desculpa, porque você se diverte com o filme, te entrega uma coisa legal, bacana, mas com umas pontas soltas. Ficou isso. O quê? Você, no final, finaliza o filme desse modo. O quê? Então é isso que, no final, acabou me decepcionando em Lobisomens. Por isso que eu disse, de 0 a 5, a minha nota é um 4. Por essa questão, eu acho que a história, o roteiro em si ficou bem perdido. Se deixa perdido, porque você não entende o que realmente está acontecendo. Nathalie, mas você disse que dá pra entender. Entende nesse sentido. Em alguns momentos parece que você vê os personagens, eles viajaram no tempo, e em outros momentos eles não, só estão jogando um simples jogo. Mas se você ainda não assistiu, gente, dá uma chance, é um filme pra toda a família, você se diverte, como eu disse. Se você quer relembrar um pouquinho aquela questão de Jumanji de 1995, ele vai lembrar em alguns momentos. Então, o que eu posso dizer é assistam e tirem a conclusão de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Lobisomens, o que você achou? Se fez lembrar de Mandy ou não? Ou também pensou, não, Nathalie, concordo, em alguns momentos ficou bem confuso o filme? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!